A cannabis foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem. A palavra maconha provém de cânhamo, Cannabis sativa, que é um arbusto de cerca de 2 metros de altura que cresce em zonas tropicais e temperadas. Ela foi utilizada há 12 mil anos atrás como fonte de fibra para utilização na fabricação de tecidos e cordoaria a partir do caule, dada a grande resistência dela. O primeiro local onde teria sido utilizada a planta foi na China, com fins medicinais e espirituais. Referia-se o uso da cannabis no tratamento de diversos problemas, como dores reumáticas, malária e problemas intestinais. A introdução da cannabis na Europa ocorre no século XXI, após a invasão do general Bonaparte ao Egito. Nessa invasão, alguns médicos franceses recolheram amostras da planta e começaram os estudos na Europa. Um médico psiquiátrico francês estudou em si mesmo os efeitos da cannabis, avançando com a hipótese dela alterar o sistema nervoso central, originando estados de insanidade mental e intoxicação, como descreve no livro O Haxixe e a Alienação Mental. Já nos Estados Unidos, a prática de fumar teve início no sul do país através da importação clandestina pelos imigrantes mexicanos. A partir daí, a imprensa começa a dizer que seus consumidores se tornavam fortes e agressivos, então começam as primeiras campanhas antidrogas. Nos anos 60, surgem os movimentos hippies como uma forma de insatisfação social e junto o consumo recreativo da cannabis. Em 1971, na Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas das Nações Unidas, a cannabis converteu-se na primeira droga ilícita em termos de repreensão. Apesar da convenção, há alguns lugares onde as medidas adotadas são controversas e o consumo até determinada quantidade é legal. As substâncias psicoativas da cannabis, os canabinoides, estão localizados por toda a planta. A sua composição é bastante complexa, constituída por 400 compostos químicos. O principal princípio ativo da cannabis é o THC. Ele atua no sistema canabinoide do cérebro, que é modulado por canabinoides endógenos, como a anandamida. Os endocannabinoides atuam em receptores específicos, o CB1 no sistema nervoso central e o CB2 no sistema periférico. Esses receptores estão inseridos na membrana celular, onde estão acoplados as proteínas G e a enzima adenilato ciclase. O THC, quando ativa o receptor, inibe a adenilato ciclase, diminuindo a produção de AMP cíclico, o que origina a abertura de canais de potássio e fechamento dos canais de cálcio, diminuindo a transmissão de sinais e uma diminuição na liberação de neurotransmissores. O THC é muito lipossolúvel, ficando armazenado no tecido adiposo e prolongando seu efeito no organismo. Ele é metabolizado pelo fígado. Além disso, pela liberação do THC por meio do tecido adiposo ser lenta, ele aparece na urina de semanas a meses após o último uso. Quando se entende que há a presença do sistema endocannabinoide no corpo humano, conseguimos ter uma ideia de como pode ocorrer os efeitos da droga. No sistema nervoso central, identificamos os efeitos analisando principalmente o receptor CB1, que é encontrado em maior quantidade em áreas do cérebro, como substância nigra, no cerebelo, no hipocampo, na gânglia basal, no estriado e no córtex frontal. Microscopicamente, esses receptores são encontrados no neurônio pré-sináptico e influenciam diretamente na potencialização de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, além de agir no GABA. Justamente por essa potencialização em neurotransmissores, conseguimos reconhecer efeitos comportamentais, cognitivos e em coisas como apetite, sono, funcionamento motor, liberação hormonal, neuroproteção, neurodesenvolvimento e percepção do indivíduo que acabam por ser influenciados depois do uso da cannabis. Também há efeitos subjetivos, como euforia, disforia, sedação, alteração da percepção do tempo, aumento da interferência na atenção seletiva e no tempo em que a pessoa leva para ter uma reação, juntando isso com o retardo de funções sensoriais, podendo também interferir na memória de curto prazo e há os efeitos físicos, como boca seca, taquicardia e hipotensão postural. A partir disso, conseguimos escrever alguns efeitos adversos, geralmente comentados pelos usuários como a famosa bad trip, onde os sintomas incluem crises de ansiedade, ataques de pânico e uma exacerbação de alguns sintomas psicóticos pré-existentes.
Outro efeito a ser comentado que pode vir a aparecer depois do consumo da droga é o apetite incontrolável, que foi estudado a partir dos principais canabinoides. Um deles sendo o delta-9-tetraidrocanabidiol, ou popularmente chamado de THC, que age inibindo neurônios com a função de suprimir o apetite, desencadeando a fome mesmo que a pessoa esteja saciada. Há também a causa do comprometimento agudo do aprendizado e da memória, da atenção e da memória operacional. Mas não é tão evidente que o uso da cannabis esteja associado a comprometimentos neuropsicológicos duradouros. Outro efeito comportamental importante é a falta de motivação presente em alguns usuários da cannabis, já que no século XIX, a Indian Hemp Drugs Commission, que é a Comissão das Drogas da Maconha indiana, relatava que o uso abusivo da cannabis estava associado à apatia, definida como motivação reduzida para comportamentos direcionados a um objetivo. Hoje em dia, o termo utilizado é síndrome amotivacional da cannabis. No sistema respiratório, o uso crônico da maconha causa problemas. A fumaça é muito irritante, pois tem uma grande concentração de alcatrão e benzopireno, que é uma substância cancerígena. As alterações dos pulmões provenientes do consumo da maconha envolvem alargamento das passagens bronquiais após o relaxamento dos vasos sanguíneos. Esses problemas incluem tosse diária e maior risco para infecções pulmonares como pneumonia. Há consequências também na fertilidade do homem, por haver uma queda de 50 a 60% na produção de testosterona. No restante do corpo, os efeitos são vermelhidão nos olhos, aumento de apetite, diminuição da produção salivar e taquicardia. A tolerância é observada em casos de consumo elevado da substância. Os mecanismos são mais neuroadaptativos do que metabólicos e se desenvolvem com mais rapidez e frequência entre pessoas mais jovens, se comparados com adultos recém-iniciados no consumo da planta. Em um estudo feito na Universidade de Colômbia, foi revelado que aproximadamente 12% dos usuários frequentes da cannabis apresentam alguns sintomas de abstinência ao ficar sem usar a droga. Depois deste estudo, a abstinência da maconha foi reconhecida como Síndrome de Abstinência de Cannabis, que foi incluído no Manual do Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5, na edição de 2013. De acordo com a pesquisa, os sintomas mais relatados foram nervosismo ou ansiedade, 76% da amostra, dificuldade para dormir, que foi 68% da amostra, e humor deprimido, que foi 59%. Além disso, foram evidenciados também dores de cabeça, tremores e sudorese, porém esses em uma menor proporção. Se relacionarmos a maconha junto com o desejo compulsivo, vemos que os dois são bastante próximos, pois, por pesquisas, a maior área em que a maconha estimula no corpo são as zonas de prazer e de recompensa. Para o cérebro, toda recompensa é bem-vinda, venha ela de uma droga ilícita ou de uma experiência vivida. Sempre que os neurônios dos centros encarregados de reconhecer recompensas são estimulados repetidamente por substâncias ou vivências que enviam sensação de prazer, existe risco do cérebro vulnerável ficar dependente delas e desenvolver uma compulsão. Então, dependendo do estado da dependência em que a pessoa se encontra, a procura insaciável pela maconha acontece. A aplicação medicinal da maconha envolve a utilização de componentes correspondentes ao efeito desejado no organismo, sendo fundamental enfatizar que o uso dessas substâncias tem efeito colateral como qualquer outro medicamento. As substâncias mais comumente prescritas são canabidiol, naxibimols, dronabinol ou nabilona. O canabidiol é utilizado em casos de epilepsia, esquizofrenia e esclerose múltipla, pois diminui o nível de atividade do sistema nervoso central. Ele tem efeito anticonvulsivo, analgésico e anti-inflamatório, também podendo ser usado para diminuir a ansiedade por causar efeito ansiolítico. Já existem algumas pesquisas relacionando o uso do CBD como tratamento de doença de Parkinson, porém ainda não há um número de pacientes suficiente no estudo para que o resultado seja considerado.
Já o tetrahidrocanabidiol é a principal substância psicoativa da maconha, mas pode ter um uso terapêutico, pois tem um grande poder analgésico, além de provocar o aumento de apetite, sendo recomendado para pacientes soropositivos. Também tem ação antiemética, prevenindo náuseas e vômito. Por esse motivo, pacientes em quimioterapia tendem a fazer o uso de nabilona e dronabinol. O Naxibimols é usado para tratar o aumento involuntário da contração muscular decorrente em pacientes com esclerose múltipla. Vendido comercialmente como Mevatril em outros países como Sativex. No Brasil, esse é o único medicamento à base de canabinoides registrado pela Anvisa em 2017. É comercializado com tarja preta, somente liberado com prescrição médica por meio de notificação de receita, além de ter um alto custo de venda. Esperamos que tenha dado para entender um pouco mais sobre a cannabis e obrigada pela atenção.